Mesmo que você construa um sistema e que você use a palavra matéria, você pode criar dentro do seu próprio discurso contradições que vão ser exatamente o óleo que vai tornar o seu discurso talvez mais interessante ou que justamente vai te colocar numa situação mais acuada para você continuar pensando no próprio trabalho. Meu nome é Laura Lima e eu sou ex-aluna do Parque Lage. Cheguei nessa escola no ano de 91, um pouco sem nunca ter ouvido falar de arte contemporânea. Alguém me disse que coisas que eu estava pensando devia ter a ver com isso. E eu comecei a estudar com o professor João Carlos Goldberg. Eu consigo pontuar daquela época o encontro então com a questão da linguagem, né? Um exercício de liberdade em ambas as experiências da Universidade de Filosofia, que eu fazia na UERJ, apesar de que uma estrutura de Universidade de Filosofia é sobre a história da filosofia em si, mas te prepara com exercício. E no Parque Lage era uma estrutura de linguagem onde eu podia acessar um sistema de invenção, uma invenção que fosse só minha, onde eu pudesse talvez encontrar uma estrutura, um léxico que fosse só meu. E isso estava muito claro na forma como os professores que eu encontrei, que foi o João Carlos Goldberg, a Iole de Freitas, que foram fundamentais. Cheguei a frequentar pouco, não muito, as aulas do Reinaldo Royals, da Anabela Geiger e do Fernando Coqueralho. Quer dizer, isso foi o máximo, mas eu não parava de produzir. E eu lembro que um dia, logo assim, na terceira aula, na quarta aula do João Carlos Goldberg, ele disse para mim: com você não tem mais volta. Aí isso eu falei para ele, mas isso eu já não gostei, porque eu estava gostando exatamente de que eu possa ficar simplesmente à deriva, né? O pensamento tem que estar à deriva para se pensar em arte também, né? À medida que você constrói alguma coisa que você acha que já começa a fazer um sentido intrínseco, é preciso que você jogue isso no mundo e aquilo fique à deriva. E eu acho que isso é muito parecido com uma ideia de pensar o espaço, que eu acho que é uma das coisas aqui que Ulisses quer discutir. A questão do espaço imagina, você nasce e você vai ter que lidar com uma série de coisas ligadas à sobrevivência, uma domesticação, e você vai ter que se lançar no mundo, né? Existir e lançar-se, né? Etimologicamente. E então, a experiência da obra de arte, ela se dá muito por essa escrita espacial, esse léxico que você constrói nessa vivência, quer dizer, a linguagem que você quer trabalhar, as escolhas que você faz para criar o seu trabalho de arte, mas você precisa, digamos, nessa metragem, ou nessa quilometragem, ou nesses centímetros que você percorre, ou pensa, ou respira, você começa a criar coisas matéricas, lida com coisas matéricas que precisam estar dentro de um lugar que exerce uma certa gravidade. O espaço nunca é exatamente aquilo que você olha, mas o espaço é toda essa energia de gravidade, que eu acho que está muito ligada a um pensamento escultórico, mas também todos os outros espaços que são esses amálgamas ao redor que vão fazer sentido com aquilo que você escolheu e que você coloca no espaço. E isso também tem a ver com o que eu citei, como por exemplo, quando você nasce, você precisa viver e criar o seu próprio léxico de sobrevivência, você tem que lidar com esses sentidos, porque você passa a ter que agir a partir de uma certa domesticação. E é sobre essa domesticação que você precisa trabalhar e deixar com que isso fique à deriva de novo. Então, na linguagem de arte, isso o tempo todo é um exercício presente. Eu cheguei a voltar a fazer algumas exposições aqui. O baile foi em 2004. Reinaldo Royals quis muito fazer o baile aqui. Não era nem eu acho que não era nem muito comum muitas exposições naquela época. Pode ser que eu esteja errada. Essa foi uma exposição de uma noite, assim, se entendeu que foi um exercício interessante, inclusive para quebrar uma noção de que uma exposição precisa ser algo que tenha que ter transporte, texto, seguro, etc. Não, uma exposição pode ser uma atitude de uma noite específica, intensa, e assim se deu como um desses processos de linguagem, léxico que o Parque Lage sempre trabalhou.
Anos depois, já com a presença da Lisete Lainado, ela fez um curador visitante e eu participei da exposição do Bernardo Mosqueira e pude fazer um trabalho que de fato vinha de uma estrutura de pensamento que eu havia organizado logo após sair do Parquilage, que é o Homem Carne, Mulher Carne, que é o puxador paisagem. Então aqui onde a gente está, no Salão Nobre, um puxador, um homem nu, porque essa estrutura elementar de um corpo, de uma arquitetura que é o corpo, né, a pessoa que participa e tal, ela puxava a paisagem que vazava através dessas janelas que estão aqui atrás de mim. Então essa paisagem era puxada por essa estrutura de fios de nylon que tinham mais de 3 quilômetros de extensão, rodopiando ao redor das árvores e amarrando essas árvores e a perder de vista, criando um desenho que também era uma escultura. As pessoas vão chamar de instalação ou alguém vai entender isso como performance, porque as pessoas acham que a categoria de presença de pessoas sempre tem que ser nomeada através de performance. Foi uma coisa que eu trabalhei desde o princípio, já com o pensamento organizado, saindo do Parquilage, de que com o exercício da filosofia, o exercício dentro do Parquilage, que você pode criar o próprio léxico, e isso é importante, isso é um ativismo importante, um legado que você pode deixar. Eu acho que cada aluno, dependendo da estrutura, como a pessoa, a visão de mundo para construir o próprio trabalho, pode simplesmente sair aqui com categorias afirmativas. Isso não significa que eles estejam certos ou corretos, porque não é essa a questão, mas que elas podem ser afirmativas para justamente criar novas camadas de pensamento. Então, aqui se dava o puxador no curador visitante, que foi em 2014? Não. 2015, foi em 2015. Eu estive aqui de 91 a 94 e é exatamente nesse momento que eu saio, que já no exercício de ateliê, eu começo a ter umas ideias e começo a entender que são umas ideias que se relacionam, quer dizer, elas têm, digamos, uma estrutura em comum, que é a presença de seres vivos nessas imagens, obras, maneiras de denominar. Então, eu organizo esse pensamento com o que eu vou chamar de uma equação que é homem-carne, mulher-carne. O que é essa carne? Essa carne, na verdade, é uma maneira de se falar sobre a matéria. A matéria num modo mais ampliado de se olhar e colocando exatamente a questão do ser vivo. Por que o ser vivo? Porque, na verdade, eu não trabalhava só com um homem ou mulher e tal, com um ser humano. Eu trabalhava também com animais. E aí ocorre que o primeiro trabalho, justamente em 94, que vai dar o start para esse pensamento, é uma vaca que eu levo para a praia de Ipanema. Naquele dia, depois desse trabalho, ou talvez alguns dias antes, eu já tinha organizado, já tinha criado essa equação. Mas eu decido iniciar o Homem Carne Mulher Carne com a presença de um animal, que é um deslocamento de paisagem de um animal da montanha colocado numa praia urbana, onde não se vê um animal daqueles há muito tempo, e o que aquilo fosse ocasionar. Então esse era o trabalho. Já se sabe, e já há muito tempo, não é novidade para ninguém, que você não precisa pensar que a pintura é feita. Isso é uma forma de explicar bastante simples, de que uma pintura não é feita necessariamente de tinta. Portanto, trabalhar com o humano necessariamente não é pensar que é uma performance. A partir do momento que esse artista decide e fala para este humano que ele não é mais do que matéria, nem mais importante do que qualquer outra coisa relacionada naquela imagem. Então, temos aí duas coisas. Uma que pode gerar a própria contradição, que é chegar para um humano e dizer que é capaz intelectualmente de entender o que você diz, dizer para ele, você é matéria na minha obra. Você não é mais importante que qualquer outra coisa relacionada a essa obra. Por exemplo, se
você é a pessoa que participa de Dopada, uma mulher deitada no chão com uma camisola, um tubo que conecta você, a arquitetura que te acolhe e que você toma um remédio, arquitetura, tubo, camisola e o seu próprio sono são a mesma matéria. A pessoa tem que ouvir isso e entender e decidir que sim, que ela concorda com isso, então ela faz parte dessa obra. Quer dizer, ninguém é arrastado, puxado pelos cabelos, quer dizer, existe uma construção de instruções que são exatamente o acordo daquele que é matéria, portanto, em sua contradição, entende o que está sendo dito. Então, assim, o que eu estou falando nessa explicação é que mesmo que você construa um sistema e que você use a palavra matéria, você pode criar dentro do seu próprio discurso contradições que vão ser exatamente o óleo que vai tornar o seu discurso talvez mais interessante ou que justamente vai te colocar numa situação mais acuada para você continuar pensando no próprio trabalho. Eu diria isso para uma vaca? Não, eu não digo para uma vaca, mas eu vou lá e pego a vaca. Todas essas coisas são relacionadas a entender que um gesto ela tem uma construção política e isso é importante, política, ética, etc. E que certamente isso são os dispositivos que vão fazer você pensar sobre a obra. Eu gosto bastante de criar trabalhos que eu possa gerar um certo desconforto, ou de imediato quando a pessoa olha a minha obra, ou talvez quando ela um pouco mais atenta e convivendo com aquela obra a partir de alguns segundos que visitou, ou depois que, quer dizer, que se confrontou com a obra, ou depois que foi para casa, que aquilo possa gerar algum tipo de pensamento, tá? Eu também às vezes gosto de trabalhar com coisas invisíveis, falando de percepção, né? Eu já fiz exposições aonde no folder que falava sobre a exposição, não haviam certas obras que estavam na exposição. Então eu também gosto de trabalhar com uma certa ideia de uma fenomenologia da percepção, apesar de que isso é um termo muito de filosofia, mas a gente pode usar aqui num sentido prático, né, de que maneira você percebe um trabalho de arte, né? Com as coisas que você traz, com a perspectiva do tempo onde ele foi exposto. Fazer hoje em dia a vaca na praia certamente é diferente, porque nós estamos falando de um trabalho feito há 25 anos atrás. Quer dizer, naquela mesma praia em Ipanema, hoje em dia já existe toda digamos, uma domesticação chamada choque de ordem, onde jamais um animal vai poder pisar como pisou em 94. E o que a gente deve fazer? A gente deve continuar tentando, porque o trabalho ele vai estar num certo perspectivismo de tempo, né, de mostragem, ele já vai ter sido colocado sobre ele certas questões históricas, mas ele precisa ser visto, que seja mesmo sobre uma demonstração histórica sobre ele. Para a exposição Campo, né, que vai acontecer agora, até porque eu acho que havia uma ênfase nesses alunos, né? Eu acho que é um retorno interessante colocar o que acontece depois de tantos anos, né? Quer dizer, o percurso que eu tomei, e me pareceu interessante devolver para a escola alguns pensamentos, ao invés de elencar um tipo de trabalho só dentro de uma pesquisa que tem sim uma diversidade, uma intenção de diversidade, né? Então começaremos por um trabalho de homem carne e mulher carne, que é a Dopada, uma mulher cis ou trans que participa da obra. Ela toma um remédio para dormir e dorme neste espaço de exposição, deitada no chão, conectada à arquitetura. Vamos trabalhar apenas alguns dias, 10 dias, que é um tempo interessante para se perceber que é uma obra que fica continuamente, que ela não é apresentada só num primeiro dia como uma categoria diferente, mas que você possa perceber que a obra vai embora e retorna para o espaço,
de novo, e de novo ela permanece durante mais um dia de mostra. E depois vai vir um outro trabalho, num segundo capítulo, chamado Ágrafo, que é que referenda uma exposição que eu fiz há 4 anos atrás em São Paulo, na Galeria Luiz Strina, que eu acho que elucida um pouco certas experiências que eu tive em trabalhar com animais. Então, neste caso, vão ser gatos. Os gatos têm uma exposição para eles, então nós vamos fechar a capelinha para que a exposição que esteja lá dentro seja somente para os gatos, e só a partir do 3º ou 4º dia que a exposição abre para humanos. Então existe essa diferença da percepção. Como é que se deu o ágrafo? O ágrafo, ele na verdade são imagens que são fechadas, lacradas, amarradas, e os gatos eles arranham. Quer dizer, é colocada uma certa erva que estimula os gatos a arranharem essas obras, que isso também é bastante importante, porque não, a gente precisa pensar que a obra ela está no mundo tão frágil, de forma que, mesmo que a gente crie sistemas de proteção para aquele objeto, né, ele sempre vai ter uma certa atuação do que está ao entorno. Então, os gatos, na verdade, são um processo muito mais intenso de pensar que a obra já está dada, já tem 4 anos construídas, mas mesmo assim ela se coloca para continuar sendo, à medida que é mostrada, arranhada por gatos. E existe também um terceiro capítulo que tem a ver com, que vai acontecer concomitantemente ao ágrafo, mas que tem a ver com um segredo que de certa maneira desarticula percepções e serviços de exposição, e que estão aí e que talvez as pessoas passem e percebam o que está acontecendo ou não. E aí tem a ver com o exercício sobre a percepção e o olhar.